Debate Bola 4 Linhas, começa agora uma tabela de primeira entre os dois cariocas que jogarão no meio de semana de complemento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo vão protagonizar clássicos entre Rio e São Paulo nesta quarta. O Botafogo pega o líder Corinthians em jogo no Engenhão. E os corintianos podem não ter a presença do atacante Liedson, que está com dores no joelho esquerdo. Fernando Diniz, o time piora? Olha, o Vinícius, depende do reserva dele, né? Eu acho que, na teoria, piora, porque o Corinthians perde a referência dele na área, né? O levezinho, né? Como eles chamam. Até porque o Adriano não tá só daqui a um mês, segundo o Imperador diz. E o Sheik também tem aqueles problemas dos ossos, né? Serem mais velhos do que ele. Mas se entrar o Liedson, se sair o Liedson e entrar o Sheik, você acha que quem vai ser o homem de área? Olha, o William. O William seria uma boa opção. Que tá em boa fase, hein? Tá em boa fase. Tá em boa fase, sem dúvida nenhuma. Mas que o Corinthians cai um pouquinho, cai. Você não acha que o Liedson tá meio caído, não? Ele não faz gol há 4 partidas? Mas o Liedson pode estar caído, mas uma bola que sobe pra ele, ele vai lá e faz o gol, entendeu? O Bruno Ávila tá querendo entrar no papo aí. Diz aí, Bruno. Com certeza o Liedson não tá caído, ele tá sendo bem marcado. Mas dá mole pra você ver se ele não faz o dele. Exatamente. É verdade. E pra você, Miriam, você acha que o William pode ser também uma boa opção corintiana como centroavante? Eu acho. Apesar de eu defino o Corinthians como um time de possibilidades e poucas certezas. Tá cheio de estrela a ser contratada, a jogar, mas assim, mas eu acredito sim. Olha, Miriam Barbosa, a nossa porção mulher, foi convidada aqui para hoje neste programa. Realmente é um prazer ter aqui a presença dela. Uma pessoa que entrou para a história, a primeira mulher do Debate Bola 4 Linhas nesses quase 2 anos de programa. A gente não é machista em hipótese alguma, é porque realmente foi a primeira mulher que resolveu nos conceder a honra do sexo feminino estar aqui. Se prontificou a comparecer aqui, né? Exatamente. Bom, o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras no Pacaembu. E no Parque Antártica surge a possibilidade do atacante Kleber voltar a jogar pelo time palmeirense, hein? Logo contra quem, hein? Logo contra quem? Olha, o Kleber é o rei das polêmicas, né? Seria, como você mesmo diz, Vinícius, o Edmundo do século XXI? Olha, no temperamento eu acho até que tá chegando perto. E agora, na bola também, né? E na polêmica ele tá afim de concorrer, assim vai ser páreo duro. Eu acho até que ele tá superando o animal, hein? É verdade, eu acho que também. Bruno Ávila. Na polêmica ele tá chegando perto do Túlio Maravilha. É verdade. Mas só que tem que o Túlio Maravilha não fazia esse tipo de coisa, não. O Túlio Maravilha fazia polêmica, mas ficava no Botafogo. E dizia, vou fazer tantos gols hoje. E fazia. Miriam, você acha que o Kleber pode fortalecer o time de Filipão no ataque? Acredito que sim. Concordo com o que o Bruno falou. Olha só aqui, Miriam Barbosa sempre dando seus pitacos. O lateral Léo Moura acredita que o período de inatividade do time rubro-negro, né, uma inatividade forçada por causa do jogo da seleção brasileira nas quartas de final, o Léo Moura acha que não vai quebrar o ritmo flamenguista. Vocês concordam? Eu acho que a inatividade aí, no caso, nem foi tão inativa assim, porque o Flamengo jogou contra o time do Olaria, não saiu do zero jogando com o time titular, com o time reserva, se botasse time de juniores também não saía, jogou mal contra o time do Olaria, cara. Mas vocês acham que isso acontece? Uma vez eu vi o lateral Roberto Carlos falando que, por exemplo, o Brasil empatando com a Jamaica, empatando com a Islândia, por exemplo, estou só chutando algumas seleções que eu não lembro. O jogador não tem o mesmo tesão de jogar. Seria isso? Um Flamengo e Olaria não é um Flamengo e Palmeiras? É verdade. Isso Você acha que compromete? Com certeza o jogador que entra em campo para jogar com Palmeiras não entra para jogar com Olarias com a mesma motivação. Isso é fato, porque não vale 3 pontos, não vale nada, é só para ele manter o ritmo dele. Então, se ele entrou em campo e correu, para ele tá bom. Miriam. O que é erradíssimo.
Gente, eu amo futebol, mas é super errado isso. Quando é Fla-Flu ou quando é um time grande, tem mais... Não, ele tem que ter o mesmo entusiasmo e a mesma força com qualquer time. Gente, eles têm que pensar o seguinte, é a bola que sustenta eles têm que mostrar futebol. Você concorda, Diniz? Olha, eu concordo com a Miriam. Eu acho que os jogadores eles têm que ter a mesma garra, né? A mesma determinação todos os jogos. Até porque, assim, como diz aquela velha frase, cada jogo tem a sua história e é diferente do outro. Se você não tiver a mesma vontade, né, contra um Olaria, contra um Atlético Paranaense, contra um Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, você vai perder, né? É um jogo que você tiver menos vontade e você talvez vá ganhar, não sei, o jogo que você tiver mais vontade. Agora, o problema é o seguinte, né? O jogo contra o Palmeiras lá dentro é complicado, porque o Palmeiras vai vir com tudo, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo é o favorito. Eu também acho. Para você, Bruno. Agora, eu acho também que o Flamengo é favorito, mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Opa. Se vocês são jogadores de futebol e entram em campo apenas para manter o ritmo de jogo, numa partida que não vale nada, não te dá 3 pontos, não te classifica para lugar nenhum, nada. Você entra em campo com vontade de ganhar e podendo, de repente, numa dividida, tá fora do Campeonato Brasileiro ou tá fora de uma partida importante? Olha só, meu filho. Pelo menos você mostra a vontade até fazer 1-0. Sim. Faz 1-0, pronto. Se tranca lá atrás e pronto. Olha, eu acho o seguinte, time considerado de menor porte, de menor tradição, você se usa para se consagrar. Você faz 3 gols num treino, você começa a chamar a atenção do treinador. Mas aí vem aquela treino. Mas foi no Olaria não vale. Não, de qualquer forma, já deixa o cara de olho aberto. E já deixa esse tipo de resultado, deixa a torcida com a pulga atrás da orelha, né? Porque se você empata em 0-0 com o Olaria, com todo respeito, a torcida vai pensar, pô, que isso? Empatar 0-0 com o Olaria? Então a torcida vai pensar o quê? Nós vamos tomar um sacode do Palmeiras. Se o Wellington metesse 3 gols de cabeça, então ele era bom jogador, né? Exatamente. É verdade. O mal dos jogadores, principalmente os bem pagos, é o seguinte: subestimar e superestimar. Exatamente. Falou bonito, hein? E esse é o nosso mal também. A gente subestima algumas coisas e superestima outras também. É verdade. Agora, voltando a falar do Botafogo, devido à eliminação da seleção brasileira, o Botafogo pode ter o goleiro Jefferson diante do Corinthians. Vocês acham que, mesmo sem estar atuando, ele pode ter boas condições de jogo para já entrar no Engenhão contra o time corintiano? Eu acredito que sim. Mesmo sem jogar, ele manteve na forma dele treinando com a seleção, teve os coletivos em que ele participou. E sem contar que o Jefferson ele tem muita qualidade. Olha só, mas para goleiro o ritmo de jogo faz uma diferença. Eu sei que faz diferença, mas eu acho que ele não vai comprometer ele entrando de cara, sabe? Já voltando como titular, não vai comprometer. Lógico, até porque ele tem que jogar, né? Só se adquire ritmo de jogo jogando. Né? Lógico. Ele vai entrar num jogo complicado, né? O jogo contra o Corinthians é um jogo difícil, mas eu acho que o Jefferson realmente tem tudo para se dar bem no gol do Botafogo de novo. Concordo. Contra o líder do campeonato, você acha que é uma fogueira muito complicada, Miriam? Não acho não. Você está sempre no si, você acha que o Corinthians está no si, então você acha que se o Jefferson jogar, pode ser uma boa. Com certeza. O si do Botafogo é melhor que o si do Corinthians? Porque o Botafogo ele trabalha com possibilidades, o Corinthians... E com mais certezas, né? Com certeza, com mais certezas. Bom, o lateral Alessandro vê o time botafoguense hoje em dia mais equilibrado. Vocês acham que ele tem razão? Eu acho que sim. Eu acho que o Botafogo, como eu falei aqui algumas vezes, né? O Botafogo, para mim, é um dos favoritos a título nesse ano. Entendeu? Um dos favoritos a título. E, apesar disso, precisa de alguns reforços. Mas são poucos reforços, pontuais, né? Em algumas posições.
em algumas posições até para virar titular, mas assim, a maioria dos reforços é só para compor elenco, né? Para ter, em caso da lesão de um jogador, da suspensão de outro jogador, né? Isso, exatamente, para manter o nível, né? E eu acho que o Botafogo está fazendo uma coisa legal, que é a utilização da base, né? Sim, sem Alguns dúvida. jogadores da base, como Aliás, Cidinho. O Lucas Zen está se destacando bastante ultimamente. Exatamente, Cidinho, Lucas Zen, entendeu? Aliás, o Lucas Zen vai jogar de lateral esquerdo contra o Corinthians. Então, isso daí realmente mostra que ele é um jogador polivalente. Aliás, a Miriam estava falando aqui... É mais da... polivalente que joga bem em duas posições, Exatamente. Bom, jogador polivalente, bom. A Miriam estava falando aqui sobre o Botafogo ter mais certezas do que dúvidas, né, em relação ao Corinthians. Eu acho que o Botafogo é o favorito para esse jogo, hein? Principalmente jogando aqui em casa. Profecia do Fernando Diniz até um pouco ousada, né, Muito Bruno? otimista, né? Muito otimista. Eu acredito que esse jogo vai ser um belo empate, vai ser um ótimo jogo, mas acho que não tem vencedor desse jogo, não. Essa palpite quer palpitar também, Miriam? Eu acredito que vai dar fogão. Acredito realmente que vai dar fogão. Tá levando fé no fogão, hein? 2-0. No Mengão, Globoesporte.com aponta que mesmo sem tanto apoio dos dois laterais, do Léo Moura e do Júnior César, o rubro-negro tem as boas opções do Negueba e do William subindo pelos lados. Vocês acham que realmente dá para confiar nessa dupla? O Williams e Negueba? O problema é que é tudo do mesmo lado, né? Lado direito com o Negueba e lado direito com o Williams. Ele sempre sobe pela direita. O Flamengo tem que arrumar uma forma de estar alternando essas subidas pelo lado direito, virando o jogo com o lado esquerdo, porque aí confunde muito mais a marcação do time adversário. Mas olha só, pelo lado esquerdo, o Flamengo tem o Thiago Neves, às vezes, né? Que às vezes cai por ali. Justamente, eu não citei o Thiago Neves porque ele é... E nem o Ronaldinho Já é Gaúcho. comum, né, ele fazer. Já é corriqueiro, assim, como opção elemento surpresa. Ah, não, sim. Mas realmente, principalmente o Negueba. Eu acho o Negueba uma ótima opção, como o Bruno falou, na jogada pelo lado direito. O Williams, tecnicamente, não é tão bom assim quanto o Negueba, né? E agora o Flamengo vai ter um reforço importante, assim, que é a volta do Diego Maurício, né? O Diego Maurício, para mim, não é um grande jogador, mas é um jogador que tem um porte físico bom. Quebra um galho, né? Que tem velocidade, né? E salvou o Flamengo do rebaixamento ano passado. Salvou o Flamengo verdade. do rebaixamento, então é uma volta importante. Diga, Miriam. Eu também eu gosto muito do Negueba. Eu acho que realmente essa dupla vai ficar legal. E só colocando uma pimentinha o seguinte, a torcida. Porque a torcida, se ela começar a botar pressão, como ela colocou, o Ronaldinho joga. Porque o Ronaldinho, ele só é movido à pressão da torcida. Realmente ele é Coca-Cola, né? Só na pressão. Agora, você citou o Diego Maurício, Diniz. No Twitter, ele soltou agora um emblema pro Twitter dele, Diego Opa. Maurício Futebol Clube. O que vocês acharam dessa iniciativa do Diego Maurício, dos marqueteiros ligados ao Diego Maurício? Com certeza ele falou, eu vou pensar em mim. Ele não vai mais pensar no Flamengo, ele vai pensar nele. Então, Individualismo, né? tem alguma coisa esquisita nesse trato com ele, porque... Tem caroço nesse angu. Exatamente, tem coelho nesse matagal aí, porque Tem. ele tem se mostrado muito apático quando entra em campo. Será que tem negociação aí? Não, eu acho que tem briga mesmo. Ele pode, de repente, ser o tal jogador que foi lá reclamar com o Sim. Renato e Maurício Prado, quando eu noticiei aqui que tinha gente insatisfeita. Ah, é verdade. Ele começa a ser meu número 1 nessa história. É verdade. Agora, Diego Maurício Futebol Clube. Você acha que ele pensar nele vai ser uma boa, ô Miriam? Lógico que não. Lógico que não. O Brasil, o futebol brasileiro, os times, eles têm que exterminar esse individualismo e esse Concordo. extremismo. Porque tá demais, entendeu? Eu ficar bem na foto. Não, tem que mostrar futebol. Mais humilde um pouquinho, entendeu? É bom, humildade sempre fez bem. Humildade nunca é demais. Baixa a bola, né? Com certeza. Baixa a bola. Última informação do Flamengo, Alex Silva está pertíssimo de ser anunciado como contratação para a zaga. Deve ser anunciado ainda hoje.
É verdade. Agora, para quem tinha o Wellington na zaga, eu acho que é melhor ter o... E a última agora é que o Inter de Milão que é ele. Quem diria? Como... Aliás, é uma perguntinha só. O empresário do Wellington é o mesmo do Belletti? É, boa pergunta. Miriam, você acha que eles querem o Wellington para quê? Para jogar, para ser porteiro, para ser o jogador, o segurança? Para bater no Gattuso. Para bater no Gattuso é uma boa. Gattuso tá dando muita butinada. Bota o Wellington para jogar só no Gattuso. É uma incógnita, né? Esses enfeites que às vezes eles contratam, entendeu? Esses enfeitezinhos, entendeu? Esses pontinhos para enfeitar, isso realmente entristece um pouquinho. A última informação do Botafogo, o Renato está confirmado para a estreia contra o Timão. Muito interessante ver ele estreando novamente, né, no futebol brasileiro. E além disso, o Renato sempre fez gols contra o Corinthians, né? É verdade. Ainda tem esse lance, né, dele entrar contra o Corinthians, sempre fazer gol. Fez gol, inclusive, em final de Campeonato Brasileiro. Isso. Tá certo. Agora a gente vai sair um pouquinho da tabelinha, vamos para o giro geral, que a gente sempre faz no final de cada programa. A Miriam falou aqui em off que estava muito feliz com a vitória japonesa. É verdade. Eu acho que todo brasileiro, né? Vamos concordar que vê as americanas ali chorando, entendeu? Foi assim, foi uma delícia, e ainda né? mais depois do tsunami, né? Do terremoto seguido de tsunami no a Japão, emoção né? japonesa. É verdade, olha, foi assim, eu fico até emocionada de falar, torci muito pro Japão, fiquei muito contente. Apesar de deixar uma questão assim... Uma crítica. Mande. Não, eu vou deixar assim um elogio para a seleção brasileira feminina. Eu vou repetir o mesmo que o Renê falou, elas sempre serão ouro, porque aquelas meninas, elas valem ouro. Concordo. Plenamente. Eu acho que, olha, a CBF tinha que investir no futebol feminino, viu? Porque esse investimento vai dar retorno algum dia, entendeu? Pode não ser daqui a 4 anos, mas daqui a 12 anos, com certeza o futebol feminino vai dar retorno, entendeu? Se a CBF investir hoje, entendeu? Pô, você vê, a CBF não investe nada, mas a seleção já foi vice-campeã mundial e vice-campeã olímpica. Mostraram que Entendeu? sabem. Diga aí, Bruno. O Ricardo Teixeira, como ele sempre fala, ele tá defecando e andando de montão. E para a seleção feminina, há muito tempo. Ele tá defecando e andando de muito montão, né? Isso. Se ele não investe na seleção feminina, e a gente tem alguns resultados satisfatórios até, né? Para quem não tem investimento, como chegar a ser campeã olímpica. Sim, lógico. Vice-campeã olímpica. E vice-campeão mundial também. Vice-campeão mundial. E chegaram a meter 4-0 nos Estados Unidos, né? Isso, então, ter grandes resultados nesses campeonatos que disputa sem os investimentos, imagina investindo como seria. Isso é amor ao futebol. Isso realmente é o verdadeiro amor. Essas meninas realmente elas jogam com amor. E deveria esse mesmo exemplo ser copiado pela seleção masculina. Com certeza. É verdade. Os Estados Unidos e o Japão empataram em 2-2, né, no jogo. Aí nos pênaltis foi 3-1 para a seleção japonesa feminina de futebol. I hope solo que a nossa goleira americana não fique tão triste assim pelo que aconteceu. Se ela estiver cansada, ela tem um ombro amigo para chorar. O Bruno Ávila foi muito direto. Não só um, né? Terão muitos ombros amigos, né? Certamente. E falar em seleção brasileira, agora vamos falar um pouquinho da seleção masculina, porque parece, você que viu, você estava comentando em off, né, Miriam, que o Mano deu uma titubeada numa entrevista coletiva hoje, hein? Como é que é o negócio aí, hein? Hoje ele deu uma coletiva pela manhã, no final da manhã, né, ao vivo, e ele, quando ele uma das perguntas dos jornalistas foi o que ele estava achando, se essa seleção, como está a credibilidade dessa seleção para os próximos campeonatos, para os próximos jogos. Ele, né, gaguejou porque não tinha resposta. Ele não tem resposta. E fugiu da pergunta, jogando toda a culpa nos jornalistas, nos críticos, entendeu? Mas ele não tinha uma resposta. Foi lamentável, quer dizer, ver a coletiva dele hoje. Foi lamentável. Aliás, ele e o Romário botaram a culpa na imprensa, né? O Romário também? Via Twitter.
Falou que vão aparecer um monte de comentarista babaca por aí. Eu até fiquei elogiado, assim. Poxa, fiquei honrado de ser xingado pelo Romário. Eu fui lembrado por ele. Isso aí tudo se deve à escola Dunga de futebol, né? É verdade. Mais ou menos, né? Eu acho o Dunga, nesse caso, um pouco melhor, entendeu? Porque realmente o Dunga não tinha medo de falar, entendeu? Agora, uma outra coisa, pior do que ver o Mano hoje na coletiva, foi os jogadores ter feito aquela vergonha e se dar ao luxo de não querer falar. Porque estavam tristes. Como o craque Neymar, né? Como a estrelinha Neymar. Olha a raiva que ela tem do Neymar aqui. Eu já tinha falado em off na semana passada aqui pra gente do Pato. Agora o alvo dela da vez é o Neymar. O Robinho pelo menos falou, né? Humilde, né? Realmente. Foi humilde. Foi humilde. O resto... Tá certo. Vamos aos resultados da rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Como a gente falou num dos blocos anteriores, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em São Januário e o Coritiba venceu por 3-1 o Fluminense, jogo no Couto Pereira. Ainda no sábado, o Avaí teve a primeira vitória dele no campeonato! Beleza! E viva o Avaí! Avaí 1-0 no Atlético Goianiense, jogo em pleno Serra Dourada. Rapaz, o rei dos empates tá virando o rei das derrotas, né? O PC Guzmão. Sexta derrota. PC tá balançando, hein? E Muito. o PC podia treinar a seleção paraguaia, que já teve 4 empates. É verdade. Será que o técnico, o Gerardo Martino, né? Isso. Se inspirou nele? O Santos, nos embalos de sábado à noite, venceu por 2-1 o Atlético Mineiro, jogo na Vila Belmiro. Diz que foi um jogo cheio de erros, né? Esse 2-1 do Santos, né? É verdade. Agora, nos jogos de ontem, 17 de julho, só teve jogo 6h30 da tarde, em virtude do jogo da Seleção Brasileira, que foi às 4. O Inter foi derrotado por 3-0 pelo São Paulo, jogo no Beira-Rio. E Falcão caiu. Falcão caiu. Não tem jeito, olha, nem Pato, Ganso, não era a vez de Falcão, né? Vários bichos exterminados, né? Isso, e além do Ganso, a diretoria de futebol também foi todo mundo junto. Do Inter? Isso. Do Falcão. Nossa. Isso, foi o Falcão embora e a diretoria foi junto. E que crise, hein? Nossa. A bruxa anda solta pelo Beira-Rio. Não era dia das aves ontem, né? O Inter, engraçado, a campanha dele não é tão ruim assim. O problema é que o Falcão teve 3 derrotas consecutivas. É verdade, isso que é um problema sério, né? E tomar de 3-0 do São Paulo jogando em casa, meu amigo, São Paulo com vários desfalques, não tem desculpa não. E o Cruzeiro venceu o Bahia por 2-1, jogo na Arena do Jacaré. É num jogo que o Jobson foi tentar pescar peixe, Será né? que ele tentou pegar um jacaré com anzol? Pois é, né, rapaz? A sardinha foi engolida. Mas aí a sardinha foi engolida pela raposa, né? A pescaria foi a comemoração do gol do Jobson, que ele fez um gesto de quem estava pescando, porque algum tempo atrás falaram... o Joel Santana. O Joel Santana falou no Bem Amigos, perguntaram para ele se ele queria treinar o Bahia, que ele foi cotado para treinar o Bahia, só que ele disse que ele não está querendo pegar sardinha, essas sardinhas pequenas. Ele acabou não dando certo muito a provocação do Jobson. Só que tem que o Joel já tinha pego essa sardinha pequena antes, né? E foi campeão estadual com o Bahia. O senhor estadual. E o Vozão, o Ceará, fez 4-0 no América Mineiro, jogo no Presidente Vargas. Rapaz, panela velha ainda faz comida boa, né? E como, né? O Ceará em 9º lugar e com um jogo a menos. Rapaz, 4-0, olha, o América Mineiro que se cuide, né? Estreia de Antônio Lopes. O delegado, rapaz. O delegado, por enquanto, tá fraco, hein? Tem que dar ordens mais severas, né? Aos seus comandados. O delegado tá ultrapassado, pelo visto, no futebol brasileiro. Eu acho que a geração... Você acha isso também, Miriam? A geração... Antônio Lopes, Valdir Espinosa, eles estão numa fase não muito agradável. Não estão convencendo, não. Realmente. Bom, vamos aos jogos de 20 de julho, a próxima quarta-feira, todos às 21h50. Palmeiras e Flamengo, jogo no Pacaembu. Eu acho que, como eu falei aqui, vai ser um jogo muito duro, mas eu acho que o Flamengo é o favorito, porque o Flamengo tem um elenco um pouco melhor que o do Palmeiras. Botafogo e Corinthians, jogo em São Januário, né? O Engenhão tá em obras, tá parado por causa dos Jogos Mundiais Militares. É verdade. E como eu falei também aqui, eu acho que o Botafogo tem mais chance de ganhar o jogo do que o Corinthians, viu? O
Acho que o Botafogo vai dar uma equilibrada nesse campeonato, viu? Com certeza, também acredito. Vai embolar ainda mais, vai ter bololô na área, lá na primeira área, lá nos primeiros colocados. A lá Valdir Amaral, né? Ah Tem lá. bololô na área. Tem bololô na área. E às 9h50 da noite também, o Figueira, no Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrenta o Grêmio. Jogão, hein? É um bom jogo. E olha, tem chance de dar empate nesse jogo aí, viu? É, e realmente não seria bom negócio para nenhum dos dois times o empate. É verdade. Eu acho que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha. Acho que vai dar 1-0. Grêmio. Olha, tá apostando aqui no time gremista. Até a pé nós iremos. Descendo um degrau, vamos para os resultados da segunda divisão. A rodada tinha começado com a vitória por 2-0 do São Caetano sobre o Asa, jogo no Anacleto Campanella. Prosseguiu também com, ainda na terça-feira, os 3-2 do Náutico diante do Americana, nos aflitos. E continuou no sábado, na sexta-feira, perdão, dia 15 de julho, com a vitória do Paraná por 2-1 sobre o Vila Nova, jogo no Durival de Brito. O Paraná faz uma campanha muito legal na Série B, né? Terceiro lugar. Pois é, surpreendente a campanha do Paraná. Exatamente, como todo mundo previa o Paraná lá embaixo, ele matou todas as expectativas, né? Tá lá brigando lá em cima. É verdade, brigando para subir. Tá que nem até o Guarani, né? O Guarani que chegou a cair para a segunda divisão do Paulistão no mesmo ano que subiu para a primeira divisão, 2009. É verdade. Prosseguindo, o Boa foi derrotado pela Portuguesa por 2-1, jogo no Estádio Melão, Dilson Melo. É verdade, olha, não foi uma nada boa pro Boa, né, esse resultado, e foi uma ótima pra Portuguesa, né, que se manteve na liderança, não é isso? Ô Miriam, você acha que esse Boa, o fato de ser o slogan da cerveja Antártica, você acha que os jogadores estão fazendo as partidas ficarem um porre? Com certeza. Com certeza. Ótimo trocadilho, hein? Adorei. Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Eu imitei Fernando Diniz agora, confesso. A escola Fernando Diniz de trocadilhos tá realmente, eu tô fazendo direitinho. Eu acho que eu até posso até passar de ano. Lógico. A Ponte Preta venceu o Guarani por 2-0, jogo sábado, o derby campineiro do Moisés Lucarelli. Olha, deu confusão nesse jogo. Foi feio. O locutor do estádio provocou a torcida do Guarani. Fez uma coisa muito feia o locutor do estádio da Ponte Preta. Olha, tem que haver uma investigação séria sobre isso. E o locutor tem que ser punido de forma severa, hein? O locutor ele tem que ser neutro, né? Jogar faísca. Lógico. Sem dúvida. Se ele soubesse o problema que ele ia arrumar, graças a Deus não aconteceu coisa mais grave. Mas poderia ter um quebra-quebra muito pior no jogo. Deu sorte, porque a Ponte Preta e Guarani é acirradíssima a rivalidade dos dois times. É verdade. É igual a Corinthians e Palmeiras, né? Em menor escala. Em menor escala, mas Campinas sempre ferve. Não, lógico, mas é porque é um duelo de Campinas e região, né? Só. Corinthians e Palmeiras é um duelo do estado de São Paulo e do Brasil, né? O Bragantino respirou, mas não muito, ao vencer por 3-2 o Sport no estádio Nabi Abichedi. Respirou e não muito, por quê? Porque não saiu da zona de rebaixamento, mas o Bragantino fez cada gol bonito. É verdade. 2 gols muito bonitos. Agora, do 14º ao 18º que tá o Bragantino, todo mundo com 12 pontos, hein? A Série B tá um equilíbrio só, né? Porque do terceiro ao quinto, do terceiro ao quinto, todo mundo com 20, né? Do sétimo ao nono, todo mundo 17. E do 14º ao 18º, todo mundo com 12. Quer dizer, é um equilíbrio muito grande na Série B. E olha, as vagas vão ser definidas nas últimas rodadas. Sem dúvida. O Grêmio Barueri foi derrotado pelo Icasa, jogo na Arena Barueri. Pelo Icasa em casa, né? O Icasa mostrando a força dele fora de casa, mas não saiu da zona de rebaixamento. Tá tentando correr atrás do que começou perdendo, hein? É verdade. O Salgueiro passou pela Avenida no Ademir Cunha, fazendo 2-1 no Criciúma. É verdade, o samba do Salgueiro foi bonito nessa rodada, né? A bateria tocou bonito. Bateria nota 10. Bateria nota 10. Mas a bateria do Duque de Caxias está arriando no Frasqueirão, tomou 3-0 do ABC de Natal. É verdade, a bateria da Grande Rio, no caso, né? Atravessou o samba.
que a Grande Rio é de Duque de Caxias. É né? vulgo Só pra Unidos do lembrar. Projac. Na Série C, a gente teve a derrota do Madureira para o Brasiliense por 1-0, o jogo no Cerejão. A Série C que começou esse final de semana, né? Primeira rodada. Exatamente. E olha, o Brasiliense jogando em casa é sempre complicado, né? Não é muito fácil, não. Mas tem tempo ainda para recuperar. E o outro representante carioca, o Macaé, fez 2-0 no Marília, jogo no Cláudio Moacir. Na verdade, foi 2-2 esse jogo, né? Foi 2-2? Então o lance acabou aqui me desmentir, acabou Confundindo, confundindo aqui. É. Deu uma vitória pro Macaé, mas não foi. Então, obrigado pela correção, então, Ok. Fernando Diniz. Ok. Esses aí são os nossos representantes na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E a quarta divisão também começou nesta semana. O Volta Redonda empatou em 0-0 com um time do meu estado, o São Mateus. São Mateus, a umas 3, 4 horas de vitória. O Volta Redonda não saiu de um 0-0. Não deixa de ser um resultado interessante, né? Jogando fora de casa. É verdade. E o Audax do Rio de Janeiro, o Audax. Quem é o Audax? Era o Sendas. Era o Sendas, agora trocou de supermercado. O Audax empatou com o Formosa, do Distrito Federal, também 0-0, jogo aqui no Rio de Janeiro. Estes são os nossos representantes na quarta divisão. Será que esse Audax foi inspirado no Audax italiano? Tem chance de ser. O Audax italiano, que é um time chileno, né? Famoso. Famosíssimo. Tá certo, esse foi também o giro geral, os resultados do Debate Bola 4 Linhas, que a gente deixa sempre para o último bloco. O Debate Bola 4 Linhas agora está chegando aos seus últimos minutos, com o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final é o seguinte, criticando esses times que mudam de nome, né? Guaratinguetá, que vira Americana, né? O Boa também, né? Que foi o Tuiutaba. Mudou de cidade. Mudou de cidade. Mas vai mudar de novo quando voltar para Tuiutaba. Vai voltar para Ituiutaba, enfim. E agora aqui no Rio, o Sendas, né? Que era Sendas e virou Audax. Será que no caso do Sendas é porque a imprensa não pode chamar de Sendas porque é um supermercado? Boa pergunta. Eu acho que tem mais a ver com essa fusão, né, que está tendo de Grupo Pão de Açúcar, que no caso é detentor da marca da Sendas, Isso. e o Carrefour. Acho que pode ser. Como vai acabar tudo e vai ficar, parece que o nome do Carrefour, eles vão tirar o Sendas que está saindo do mercado, já saiu dos mercados e só manteve o nome no time. Mas, por exemplo, antigamente, quando o nome do time era Sendas, chamavam de São João de Meriti, né? É verdade. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final são, na verdade, 2 recados finais. O primeiro vai por conta do nosso querido Santinha, o Santa Cruz, né? Que venceu o Alecrim beleza. do Rio Grande do Norte por 3-1. E, graças a Deus... O nosso Pedro deve tá feliz a beça. Isso, Pedro vamos Marques. torcer para a volta do Santa, que ele vá para a Série C, Série B e volte para a Série A, que é o lugar do Santa. E o segundo são as contratações que o Flamengo vem almejando aí, Ariel, Nani... Só vem gente lá de fora. Tem a Mauri, né? A Mauri, tem muita gente, o André também, tem muita gente vindo do lado exterior. Será que vai dar tempo de botar esse pessoal aí inscrito ainda para jogar o Brasileiro? Será que eles vão cometer o mesmo erro que cometeram em 2010, quando trouxeram o David e o Diogo? Aos 45, pagaram muito caro por 47, isso. né? Do segundo tempo, então, pagaram bem caro por isso e não tiveram nada em troca. Aquela coisa. O Luiz Augusto Veloso falou que ainda faltavam 7 dias e não 24 horas. Agora só faltam 2, né? Vai pensando nisso. Vai empurrando com a barriga para ver como é que vai ser aquele Deus nos acuda que foi para inscrição, que eles tiveram que adiantar. Ia ser até 5 horas da tarde, foi para 10 horas da noite e aí puderam inscrever a tempo. Não só a diretoria do Flamengo, como também outras diretorias que não estavam conseguindo regularizar a tempo. E agora, no recado final, diga aí, Miriam Barbosa, a nossa porção mulher, a mulher que entrou para a história do Debate Bola 4 Linhas. Fale aí seu recado final. Meu recado final vai para a seleção, não tinha como eu falar.
vou deixar uma crítica, na verdade, menos. Eu acho que eles se preocuparam muito em estar bem na foto, se preocuparam muito em ser estrelinhas. Eles foram, mas de um filme de terror. Quem sabe se de O repente. Neymar se preocupou demais com o cabelo dele. É verdade, de repente o cabeleireiro, né? Quem sabe se eles contratarem a Marta, de repente, para treinar eles, de repente. O Bernardinho. É, Ou uma psicóloga mesmo, né? pode ser. Pode ser, seria uma boa pedida. Espero. Gostou muito? Gostou de ter participado aqui do Quatro Linhas? Olha, eu amei, obrigada pela paciência. Obrigado a você. Tá, eu amei. Gosto muito de falar de futebol, gostei muito. Seja sempre bem-vinda aqui na mesa redonda do Debate Bola Quatro Linhas. No meu recado final, vai ser sobre a demissão do Paulo Roberto Falcão. Vem cá, será que ele vai conseguir de volta o emprego dele como comentarista depois disso, hein? Ah, rapidinho. Tranquilo. Se não for na Globo, pode ter certeza que Bandeirantes, ESPN e até na Sport TV ele tem Ou Rede vaga. TV, né? Ou Rede TV. Ele é melhor que o Ronaldo comentando. O Ronaldo O hidrante é melhor que o Ronaldo, né? É verdade. É verdade. Coitado do Hidrante. O Hidrante só não é melhor do que o goleiro da seleção que jogou contra o Peru. Da Colômbia, seleção que estava colombiana. vestido de hidrante. É verdade. O Debate Bola Quatro Linhas quer uma formação de verdade e por isso tem parceria com a Unicarioca. O ensino superior que está nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Venha para a Unicarioca, a instituição de ensino que mais cresce no Rio de Janeiro. Acesse o blog Quatro Linhas, radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Quatro Linhas, a comunicação está no ar.